Oi, pessoal. A aula de hoje, o objetivo é discutir sobre o tratamento odontológico de pacientes gestantes. E esse é um assunto que é importante que fique bem claro na cabeça de vocês e que todas as dúvidas sobre esse assunto sejam esclarecidas, uma vez que quem irá trabalhar no PSF vai ter as gestantes como grupo de prioritário para o atendimento, né? Assim como hipertensos e diabéticos, as gestantes também têm atendimento preferencial no período da gestação, né? Elas entram logo no processo de tratamento e que a gente precisa entender bem direitinho o que pode fazer, o que deve fazer e o que não deve fazer, né? Além disso, nós como profissionais de saúde temos uma importante função de desmistificar uma série de crenças que vêm sendo perpetuadas, né, pela população e algumas vezes até pelos próprios colegas dentistas acerca do tratamento odontológico, né? Então a gente tem que entender sobre todos os pontos e tentar esclarecer a população em geral sobre isso. Então, para que a gente entenda sobre as implicações do atendimento odontológico no período gestacional, a gente precisa relembrar a fisiologia da gestação, tá? Então, aqui a gente objetivou trazer aquelas alterações que podem trazer algum tipo de implicação para o atendimento odontológico ou que a gente possa encontrar alterações nos parâmetros do exame físico, quando a gente estiver fazendo o exame inicial, e que a gente possa entender que aquilo é considerado normal, o que se trata normal, o que se trata de normal para o período gestacional, certo? Então, uma das primeiras alterações que ocorrem nesse período é a alteração de produção hormonal. Então, há um aumento de produção de estrógeno e de progesterona que objetivam fazer com que a placenta ela fique viável e que aquele embrião, então, consiga se implantar e começar o seu desenvolvimento. Além disso, a própria placenta, ela produz hormônios e esses hormônios eles podem trazer implicações sistêmicas também. Então, dentre elas, uma das mais importantes é o aumento da resistência periférica à insulina, que pode acontecer por conta desses hormônios e que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente sobre diabetes gestacional, tá? Além disso, os hormônios produzidos por todas as outras glândulas endócrinas, eles apresentam-se em maiores proporções, a gente tem uma maior quantidade de hormônios tireoidianos e dos hormônios em geral, né, para que esse hormônio também chegue até o feto que está em desenvolvimento, certo? Então, esse aumento hormonal, ele é esperado. E aí, esse aumento hormonal também está relacionado ao aumento de proliferação de alguns tipos celulares, certo? Então, isso faz com que a gente leve em consideração que algumas neoplasias malignas podem estar se desenvolvendo mais rapidamente em gestantes por conta desse aumento de hormônios, né, e algumas séries de alterações hiperplásicas que podem ocorrer nesse período também. Em relação às alterações cardiovasculares, também há uma adaptação fisiológica da quantidade de sangue circulante que existe no organismo. Então, o volume de sangue ele vai aumentar em torno de 40% para poder suprir as necessidades do feto que está em desenvolvimento, levar nutrientes e oxigênio, né, para aquele feto, e que para que o coração consiga bombear, né, esse volume maior de sangue, também há um aumento do débito cardíaco em torno de 30% a 40%, além do que aquela paciente tinha em um estado não gestacional, certo? Variações hematológicas também estão presentes nesse período gestacional. A gente falou que existia um aumento do volume de sangue, né, em torno de 40%. E aí a gente tem como principal elemento do sangue, elemento figurado do sangue, as hemácias, né? Então a gente tem um aumento do volume de sangue em torno de 40% e um aumento de hemácias quantitativo em torno de 15 a 20%. Daí a gente já pode concluir que esse aumento do número de células não é proporcional ao aumento do volume total do sangue. Tá? Então, a gente já pode concluir aí que essas gestantes, é esperado que elas tenham uma anemia chamada de anemia dilucional, que eu tenho uma menor quantidade de hemácias para o volume de sangue, certo? Além disso, elas também têm muito frequentemente anemia ferropriva, pelo fato de que a demanda
por ferro no organismo, ela aumenta significativamente. Muitas vezes, as gestantes já fazem uso, né, quase sempre é protocolo que os médicos prescrevam ferro para ser administrado durante todo o período gestacional, tá? Justamente para tentar suprir essa demanda aumentada por ferro. Além disso, há um aumento de fatores de coagulação, né? A gestante, ela está no estado hipercoagulável, né? Então, é muito comum a gente escutar histórias de gestantes que tiveram trombose. Algumas fazem uso de medicações para evitar essa trombose, e aí é importante a gente atentar para isso, né? Algumas usam medicações que podem favorecer o risco hemorrágico, e a gente tem que fazer uma anamnese, examinar isso direitinho, né? Mas em termos da questão fisiológica, também essa variação hormonal que acontece pelas alterações endócrinas favorece o aumento de coagulação nessas pacientes, certo? Além disso, a gente tem uma alteração dos leucócitos, principalmente no segundo trimestre, há uma possibilidade de encontrar um aumento dos neutrófilos, né, leucócitos em geral, mas normalmente eu tenho uma leve neutrofilia. Isso é considerado fisiológico, não está relacionado a nenhum tipo de infecção. Realmente acredita-se que também por conta da variação hormonal, esses leucócitos eles aumentem um pouco em quantidade. Entretanto, há uma alteração em relação à resposta, que ela passa a ser um pouco mais TH2 do que TH1. Né? Então, mesmo que as gestantes tenham um aumento do número de leucócitos, elas acabam ainda sendo um pouco mais suscetíveis a processos infecciosos. E por isso que as gestantes devem evitar qualquer tipo de infecção mais complicada durante o período gestacional, tá? Alterações respiratórias também acontecem nesse período. A principal delas tem a ver com a compressão do diafragma, né, por conta do crescimento do útero. Então, esse crescimento do útero, principalmente no terceiro trimestre gestacional, ele causa uma compressão do diafragma. Então, a frequência respiratória dessa paciente acaba aumentando, né, porque ela não consegue encher o pulmão por completo, então ela precisa aumentar o número de vezes que ela respira para suprir a demanda de oxigênio. Além disso, por si só, né, mesmo antes do terceiro trimestre, né, que acontece um processo físico realmente, eu tenho desde o início da gestação um aumento do metabolismo basal, por conta das necessidades do feto ali também em desenvolvimento. Então, isso faz com que eu tenha um aumento da frequência respiratória também, certo? Outras alterações cardiovasculares que a gente pode encontrar também nesse período são a taquicardia, né, que acontece pelo fato de que mesmo que haja um aumento do débito cardíaco, né, que a gente já viu que ocorre de maneira fisiológica, eu tenho um volume de sangue aumentado e aí eu preciso que o coração bata mais vezes para conseguir bombear todo aquele sangue para o organismo, tá? Então, além disso, eu tenho uma baixa na resistência periférica. Então, aquela vascularização periférica, ela está um pouco mais relaxada, certo? Então, isso faz com que a gente tenha, muitas vezes, uma variação em relação a como a pressão se comporta no decorrer dos trimestres. Então, é normal a paciente nos primeiros trimestres, principalmente no primeiro trimestre, ela tem uma baixa na pressão arterial. Tá? Então, é normal ter desmaios, né? Ter aquela queda de pressão súbita, né? Por conta dessa baixa resistência periférica que acontece no início. Além disso, nos últimos trimestres, principalmente no último, é mais fácil que eu tenha um leve aumento da pressão arterial, esperado nesse período. Entretanto, uma pressão arterial elevada na gestante, a gente tem que ficar preocupado e deve enviar ao médico, porque isso mostra um risco de pré-eclâmpsia. Certo? Então, esse paciente deve imediatamente ser encaminhado ao médico. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso mais na frente.
Outra situação que acontece muito frequentemente na gestação é a chamada síndrome da hipotensão supina, né? Então, ela está relacionada a uma súbita perda de consciência, né? Um desmaio da gestante quando ela passa muito tempo em uma posição supina, né? Na nossa posição clássica de atendimento odontológico com a barriga para cima. Isso acontece pelo fato de que quando o bebê já está maior, né? Quando a gestante deita nessa posição supina, há uma compressão da veia cava inferior e da aorta, fazendo com que haja uma diminuição do suprimento sanguíneo, né? E aí, rapidamente, ela tem uma queda de pressão arterial e um desmaio. Tá? E isso está relacionado principalmente ao terceiro trimestre de gestação, quando o bebê já tem um tamanho aumentado. E aí, para evitar que isso ocorra durante o nosso atendimento odontológico, primeiramente a gente tem que evitar consultas prolongadas, né, na gestante, principalmente se for no terceiro trimestre, então as consultas devem ser mais curtas. O ideal é que a gente faça movimentos frequentes, né, para um lado e para o outro, para evitar que ela fique comprimindo essa veia cava. E pelo fato, e também a outra situação é que a gente peça para ela virar mais para o lado esquerdo. Quando a paciente vira para o lado esquerdo, acaba tendo uma descompressão dessa veia cava e o fluxo sanguíneo volta ao normal. Na gestante também há uma alteração na função renal, espera-se um aumento na excreção em torno de 30 a 50% na gestante, né? Por isso que as mulheres grávidas elas vão muito frequentemente ao banheiro, principalmente quando vai chegando no terceiro trimestre gestacional, o bebê também acaba por comprimir a bexiga e a capacidade de retenção urinária ela fica menor, né? Então tanto a excreção aumenta quanto a capacidade de armazenamento da bexiga por conta da compressão pelo útero, também ocorre. Então, aí, mais uma vez, não posso fazer consultas muito prolongadas no terceiro trimestre, porque a gestante vai precisar urinar, às vezes ela pede para levantar no meio do atendimento porque não aguenta esperar, tá? E, além disso, como eu tenho um aumento dessa excreção, eu também tenho medicamentos eliminados mais rapidamente. Mas isso normalmente não implica no nosso processo de prescrição. Normalmente, embora a gente tenha esse aumento da excreção, a prescrição das medicações ela ocorre no intervalo habitual. No período gestacional também há uma alteração em relação à ingestão alimentar, normalmente por conta do aumento da demanda metabólica, há também um aumento da fome, um aumento da necessidade de ingesta, né, um aumento calórico, e acaba que por conta também de uma questão cultural, de que acredita-se que na gestação a mulher deve comer tudo que tem vontade, está liberada para tudo, acaba que as pessoas têm um hábito cultural de ingerir uma maior quantidade de alimentos açucarados nesse período, o que para a gente também pode influenciar diretamente no risco à cárie, né, dependendo da quantidade de açúcar que essa gestante ingerir. Além disso, nesse período também é muito comum que as gestantes passem por episódios de náusea e vômitos, mais comumente no primeiro trimestre, mas algumas gestantes passam por um processo chamado de hiperêmese gravídica, e isso faz com que elas tenham um aumento de vômitos durante todo o período gestacional. Aí isso pode implicar também na presença de erosões nos dentes. Entrando na parte agora de alterações patológicas que a gente pode encontrar na gestante, a gente traz aqui algumas alterações principais, que são o diabetes, a hipertensão e as infecções. O diabetes gestacional é uma alteração sistêmica que pode ser acarretada pelo aumento da resistência periférica à insulina, e o pâncreas daquela gestante que também tem uma tendência genética, ele não consegue aumentar a quantidade de insulina produzida em uma quantidade suficiente para suprir essa demanda aumentada, e aquela paciente acaba tendo um processo de diabetes durante o período gestacional.
Tá? Então, isso aí a gente tem que ficar atento, né? Então, as mesmas alterações que a gente tem no indivíduo diabético, eu vou ter também no diabetes gestacional. Então, os mesmos parâmetros que a gente se utilizou quando a gente viu a aula de hipertensão e diabetes, para o hipertenso e para o diabetes, a gente também vai se utilizar para pacientes gestantes, tá? Então, os mesmos cuidados, o risco infeccioso do diabetes descompensado, ele existe também na gestante, e ele é aumentado ainda mais pelo fato de que esse risco infeccioso já é inerente ao processo gestacional, né? Então, eu tenho uma possibilidade de ter mais frequentemente infecções, né? Associado a pacientes diabéticos descompensadas, esse risco aumenta ainda mais. Em relação à hipertensão, para gestantes, é esperado que a pressão arterial ela esteja um pouco diminuída durante todo o período da gestação e se a gente tiver uma pressão aumentada na gestação, essa paciente tem o risco de desenvolver uma alteração chamada de pré-eclâmpsia. Essa pré-eclâmpsia, ela é uma alteração que ela é de risco de morte para o bebê e para a gestante, e os sinais clínicos dela são a hipertensão, a proteinúria, o edema e a visão turva. Então, é uma urgência, é considerada uma necessidade de atendimento de urgência. Essa paciente precisa ser encaminhada para o médico e suspender qualquer tipo de atendimento odontológico se for detectada uma hipertensão arterial, certo? Então, para a gestante, isso é muito mais sensível. Num paciente normocistêmico, eu espero que a pressão arterial ela esteja normalmente 120 por 80, ela estando 140 por 90, eu considero uma pressão razoável dentro dos limites, a gente consegue fazer o atendimento tranquilamente. Para a gestante isso não é verdade, certo? Uma pressão de 140 por 90 no período gestacional, essa gestante deve ser encaminhada para o médico com urgência para avaliação, tá? E essa pré-eclâmpsia, ela é uma alteração que acontece previamente à eclâmpsia, né? Então ela deve ser barrada já nessa fase de pré-eclâmpsia, porque se ela evoluir, chegar a um episódio de eclâmpsia, a mulher tem risco de entrar em convulsão, risco de morte do feto e entrada em coma, tá? Então isso é realmente uma alteração gravíssima. E aí, pessoal, falando ainda dos trimestres gestacionais, com relação ao primeiro trimestre, aquele período inicial da gestação, onde o feto está em pleno desenvolvimento, onde está havendo a formação das principais estruturas e que a mulher normalmente ela está com muita fadiga, muito comumente ela tem náusea, a formação dos órgãos daquele feto está realmente ocorrendo de maneira mais intensa. Então, nesse primeiro trimestre, normalmente a gente evita realizar atendimento odontológico. No segundo trimestre, a gestante está com poucos sintomas, normalmente o feto já está com a maioria dos seus órgãos formados, as náuseas já diminuíram, a fadiga já foi embora, e aí esse segundo trimestre é o período propício para o atendimento odontológico. No terceiro semestre, a barriga já cresceu muito, já há um desconforto respiratório importante, o aumento da fadiga ocorre novamente, então também é um período que deve-se evitar o atendimento odontológico. Entretanto, em situações onde eu tiver infecções importantes ou dor intensa, esses atendimentos devem ser realizados independente da gestante estar no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre, tá? Então, grave bem essa informação. É importante atendê-la e eliminar infecções e dor em qualquer período gestacional. Bom, em relação às patologias que podem acometer a cavidade oral, né, existem receptores de estrógeno localizados na gengiva e que, como eu tenho uma maior produção de estrógeno na gestação, então eu tenho uma maior ligação desse estrógeno aos receptores na gengiva, o que pode favorecer a proliferação de hiperplasias gengivais, né? E em alguns casos eu posso vir a ter o desenvolvimento de granulomas piogênicos com formação de maior quantidade de vasos sanguíneos e aí na gestante, né, a gente encontra esse risco aumentado também de doença periodontal, uma gengiva mais sangrante, maior possibilidade de vascularização nessa região gengival
E aí, por isso, né, nesse caso, a gente tem que ter uma escovação bem eficiente, evitar o acúmulo de biofilme, que na verdade a gente tem uma resposta mais intensa a esse acúmulo de biofilme. Se não houver o acúmulo de biofilme, essas manifestações de doença periodontal e o granuloma piogênico também não vão ocorrer, né? Existe também a possibilidade de eu encontrar uma maior prevalência de erosões dentárias durante o período gestacional, como a gente já falou, né, por conta da frequência aumentada de episódios de vômitos pelo qual algumas mulheres passam, tá? Isso não é fato que todas as mulheres vão ter um aumento de náuseas e de vômito, mas que é possível que a gente encontre também essa erosão.